tudo certinho agora. O próximo composto é um haleto. Aí a gente já vê que ele é polar. Por quê? Porque tem uma diferença eletrônica entre o cloro, o hidrogênio e o carbono. Então, ele é polar. Porém, ele faz dipolo, dipolo. Tá? A ligação é dipolo, dipolo. Outro haleto. Mas agora ele substituiu o hidrogênio por um outro cloro. Então, tem dois cloros. Ele continua sendo polar e continua sendo dipolo, dipolo. Porque ainda tem uma diferença de polaridade. Outro haleto, mas agora com 3 cloros, continua sendo polar e dipolo, dipolo. E o último, o que aconteceu aqui? Você tem um carbono rodeado por cloro. É o mesmo elemento. Então, vai anular as forças e ele vai se tornar apolar. E aí é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Essa matéria aqui tem tudo a ver com aquela matéria de geometria molecular que nós estudamos no primeiro bimestre. Piramidal. Lembram desse conteúdo? Então, essa matéria tem um pouco a ver com isso, tá? Muito bem. Bromometano ou brometo de metila é um gás que atua como fumegante. Muito bem. Ele quer saber que tipo de ligação faz. Ó, vamos olhar. A molécula está aqui do lado, ó. Bromometano é um carbono com um bromo. Tem uma diferença molecular aqui, ó. Se tem uma diferença de cargas aqui, a ligação vai ser dipolo-dipolo. Não vai ser ligação de hidrogênio, porque para ser ligação de hidrogênio tem que ter o FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ela vai fazer a dipolo-dipolo. 28. Ele pede para você classificar os haletos. Esse primeiro é secundário, por quê? Porque ele está ligado no carbono secundário. O B é um haleto terciário, por quê? Porque o haleto está ligado no carbono terciário. E o C é um haleto primário, porque o haleto está ligado no carbono primário. Compostos: clorometano, diclorometano, clorofórmio e tetacloro de carbono. São utilizados como solvente. Ele pede para você fazer as fórmulas. Clorometano, CH3Cl. Diclorometano, CH2Cl2. Clorofórmio, CHCl3. E tetracloreto de carbono é o CCl4. Então, a alternativa correta é B. LCD, tá certo? Que é o cristal líquido. Qual é o composto aí, né? Classifique ele. É um haleto aromático. Por quê? Porque os haletos, ó, o flúor, está ligado a um anel benzênico. Sim? Agrotóxico, BHC. Aí ele pede para você colocar a fórmula, tá certo? Então, você coloca o hexano e os cloros, tá? E o nome oficial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaclorobenzeno, fórmula molecular C6Cl6. Ok? Sim? Então, aqui a gente corrigiu o nosso caderno de atividades do primeiro bimestre, que foi uma lição do nosso roteiro. Agora, a gente vai voltar lá para nosso livro do segundo bimestre. Nós falamos sobre ácidos carboxílicos, correto? Ácido carboxílico. Nós comentamos essa função orgânica de ácido carboxílico. Vocês podem responder aí para mim, por favor? Sim. Então, agora é o éster, ok? É. Então, vamos lá.
Ok, éster. O éster é um derivado de ácido carboxílico, assim como o éter é um derivado de álcool. Por quê? Porque para formar um éster, eu preciso ter a reação química do ácido carboxílico com o álcool, onde há a retirada de uma molécula de água e a formação do éster, ok? Então, o que caracteriza um éster? Um carbono que tem uma dupla ligação com oxigênio e o outro oxigênio que está ligado ao carbono liga-se a uma cadeia carbônica, ok? Então, como que eu faço a nomenclatura oficial de um éster? Primeiro, eu identifico onde está o carbono que faz ligação com os dois oxigênios. Então, aqui, ó, carbono, dupla O, O, tá? Nesse O aqui, ó, que está entre carbonos, eu divido a molécula. Conto o lado de cá e vejo o nome da molécula como se fosse um hidrocarboneto. E acrescento a palavra átomo. Do outro lado, eu vejo o nome como se ele fosse um grupo substituinte. E adiciono a palavra ila. Então, aqui, ó, no meio do meu oxigênio aqui. Tá? Tem o oxigênio aqui. O que eu tenho do lado de cá? Um carbono, hidrocarbonetos com carbono, nome, metano. Então, ele é um metanoato. O que é CH3? É um metil. Então, etanoato de metila. Certo? A mesma coisa. Eu vou verificar onde está o oxigênio entre carbonos. Vejo o que eu tenho do lado de cá. O que eu tenho? Um etano. Então, é um etanoato. O que eu tenho do lado de cá? Um metil. Etanoato de metila. Sim? Então, para dar nome no éster, eu uso a palavra ato e ila, tá? Continuando. Olha aqui, ó. Metanoato de etila. Etanoato de etila. Propanoato de fenila, tá? Divide a molécula no oxigênio. Como que essas moléculas se comportam com relação ao ponto de ebulição e o tipo de ligação? Tudo que tiver OH, que é hidroxila, vai fazer ligação de hidrogênio. Como aqui ele perdeu o OH, o ácido carboxílico, e o oxigênio ficou entre carbonos, a ligação das moléculas de éster é dipolo-dipolo, ok? Quanto menor a cadeia, maior a polaridade. Se eu aumentar a cadeia, fica mais difícil solubilizar, ok? Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição também da molécula. Onde eu encontro o éster, tá? Eu vou encontrar o éster na fabricação de essências artificiais e aromas de alimento. Então, por exemplo, bala com gosto de abacaxi, de framboesa, de menta, nada disso tem a fruta lá dentro. O que tem lá dentro? O que tem lá dentro é ésteres, tá certo? Que tem aroma dessas frutas. Então, por exemplo, pêssego, tá? Uma bala de pêssego. O que tem lá dentro de éster? Tem o formiato de etila. Repare, ele usou o nome do ácido carboxílico, o nome trivial. Lembra quando a gente aprendeu os nomes triviais? Fórmico, acético, valérico, né? Então, pode-se usar também aqui o nome do ácido trivial. E se ele usar o nome do ácido trivial, vai ficar formiato de etila, tá? Isso, o nome usual. Se eu falar o nome oficial é metanoato de etila, mas o usual é formiato de etila, tá? Esses flavonoides são usados, por exemplo, em essência de narguilé, né? Qual é a essência do narguilé que você vai usar? Se você está usando uma essência, você está usando os ésteres. E aí, o trabalho da semana que vem do roteiro é a análise
desse texto sobre narguilé, e aí a gente discute isso semana que vem, certo? Muito bem? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês, só para a gente treinar um pouquinho o Esther, vocês abrirem o livro de vocês na página 34. Página 34. Página 34, exercício 3. Vamos fazer rapidinho? Página 34, exercício 3. E em seguida, eu corrijo. E aí eu vou passar um resumo de todas as funções que a gente viu. Terminaram? Podemos corrigir?
Vamos corrigir, então. Olha lá. Então, se você verificar, ele está querendo só o nome usual do éster. Tá? Então, boriato de etila. Tem que lembrar que boriato é 4. Você vai colocar 4 carbonos. Aí o C dupla O e do outro lado de etila, 2 carbonos. Aqui, ó, só tem um carbono, então é formiato. E essa ramificação aqui, isobutila. Lembrar que 2 carbonos no usual, o nome é acetato de pentila, porque tem 5 carbonos. Acetato 2 de etila mais 2, que é a menta. Então, menta, pera, abacaxi, framboesa e pêssego, certo? Essas são as fórmulas dos compostos. Pro, desce pro último. Consegui. Foi? Foi, obrigada. Nada. Podemos, então? O que eu preparei, né, pra gente? Um PowerPoint com as funções. Vocês estão enxergando? Respondam aí para mim. Compartilhou a tela? Sim. Sim, então tá bom. Então, o que acontece? A base das reações químicas são os hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Só que aí, conforme a gente foi estudando, a gente foi acrescentando outros elementos e formando outras funções, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as funções que nós já estudamos e uma só que nós vamos estudar depois, tá? Tá faltando aí só uma. Então, vamos lá. Vamos analisar. Ó, o hidrocarboneto. R aqui, ó. Tudo onde você vê o R é que é cadeia carbônica. Aonde tiver R é cadeia carbônica, tá bom? É carbono com hidrogênio. Então vamos lá, vou começar aqui pelo álcool, tá certo? Então, quando tiver um OH na cadeia carbônica, eu estou falando de álcool. E a terminação é ol na nomenclatura. Ok? Quando eu tiver um carbono com dupla O, eu vou analisar o que está ligado a esse carbono. Bom, está ligado a uma cadeia carbônica e um hidrogênio. Então, se eu tenho um carbono com dupla O e hidrogênio, eu tenho um aldeído, terminação al. Agora, quando eu tiver um carbono com dupla O entre 2 carbonos, eu estou falando de cetona. Sim? Repara, a diferença tá aqui, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, um carbono e um dupla O, aldeído. Sempre na extremidade da molécula. Cetona, sempre no meio da molécula. Carbono, dupla O, entre carbonos. Ok? E o enol? O enol é um composto com a hidroxila, lembra um álcool, porém o carbono onde eu estou ligado faz dupla ligação com uma cadeia carbônica. Certo? Então, enol, ele vai fazer uma dupla ligação com cadeia carbônica. Tá certo? Sim? Agora vamos aqui para cima. O ácido carboxílico. O
que também tem um C dupla O. Porém, na outra ponta tem uma hidroxila. Certo? Então, isso é ácido carboxílico. C dupla O, OH. Quem é um derivado de ácido carboxílico? É o éster, que a gente acabou de aprender. C dupla O ligado a uma cadeia carbônica. Certo? Eu tiro esse hidrogênio e coloco uma cadeia carbônica. Outro composto, o éter. Não confunda éter com éster. O éster tem 2 oxigênios e o éter tem só um oxigênio entre a cadeia carbônica. O fenol, que é uma hidroxila ligada a um anel aromático. E os sais orgânicos a gente não vai ver ainda, tá? Depois a gente vai aprender os sais orgânicos. Mas o que eu tenho que saber, todas essas funções têm oxigênio. Mas cada função tem um ponto diferente. Ok? Quais são as funções que tem hidroxila? Álcool, fenol e enol. Porém, o álcool é um carbono normal, o fenol precisa ter um aromático e o enol precisa ter uma dupla ligação. Quais funções tem um dupla O? Aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Mas cada uma tem a sua diferença. O aldeído é um carbono com dupla O com hidrogênio. A cetona é um carbono dupla O entre carbonos. O éster é o carbono com dupla O com oxigênio entre carbonos. O ácido carboxílico é o carbono dupla O com a hidroxila. E o éter, que é o oxigênio entre carbonos. Ok? Sim? Então, aqui seria o mapa conceitual das funções com oxigênio que a gente já aprendeu. Sim? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer os exercícios da página 35, tá? Exercício, página 35. Sim? Vocês podem só conferir se o exercício 1 e 2 da página 33 e 34 foram feitos? Exercício 1 e 2 da página 34 foram feitos? Sim, Otávio. Tá. Então, a gente vai finalizar essa parte, então. Falta 2 corrigir? Então, falta corrigir o 2. Eu vou corrigir o 2 junto. Eu vou corrigir o 2 junto com esses que a gente vai fazer agora, tá? Tem que fazer o exercício para poder aprender, gente. Vamos lá. Vamos fazer o exercício. E aí já tira as dúvidas já. Faz o exercício e tira as dúvidas. E aí, já podemos corrigir? Sim? Não? Sim? Ótimo. Bora lá, então. Exercício 4. Indique para os compostos a seguir a função e a interação. Hexano.
Toda vez que terminar com O, é hidrocarboneto, e todo hidrocarboneto faz dipolo induzido dipolo instantâneo. Pentanal, aldeído, dipolo. Butanona, cetona, dipolo. Propan, um ol, como tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Ácido etanóico, é um ácido carboxílico, ligação de hidrogênio. E propanoato de etila é um éster dipolo. Para fazer aqui a essência de banana, você tem que ter colocado 2 carbonos, C, dupla O, e depois mais 5 carbonos para a sua direita, tá certo? E a fórmula química C7H14O2. O urucum, ele pede para você determinar quais as funções que estão presentes. Aqui nessa extremidade é o ácido carboxílico. E nessa outra extremidade aqui é um éster. Ok? Éster e ácido carboxílico, alternativa C. Esse aqui, ó, um exercício da FUVEST, tá? Ele pede para você dizer qual das substâncias tem a mesma função. De cara você tira a D, porque a D só tem um oxigênio. E aí o que você percebe? Que na B está na extremidade, isso aqui é um ácido carboxílico. E qual é a substância que tem oxigênio entre carbonos e um carbono e um oxigênio fazendo dupla ligação? É a A e a C, alternativa D. Você vê que o exercício é fácil da FUVEST. O que ele está pedindo é que você identifique a função. Então, é importante identificar a função na molécula, ok? O próximo é da Universidade Estadual de Minas Gerais. Também dá um monte de éster, fala sobre o ponto de ebulição e a solubilidade de cada um deles, e tem um álcool aqui e o ácido carboxílico. E ele pede qual todas estão corretas, exceto qual está errada, né? A errada é a diferença da solubilidade, deve-se principalmente à alta massa molecular do acetato de etila, tá? Essa é a alternativa que ele considera como errada. Todas estão certas, exceto essa daqui está errada, né? A diferença não é a massa molecular, mas sim a quantidade de carbonos presentes na molécula. Ok? Sim? Então tá. Só para a gente poder fazer o parolar, a página é 38 e 39, tá? Página 38 e 39 para amanhã, ok? 38 e 39 para amanhã. Tá bom? Certo, turma? Beijos.